Então vamos lá, o pessoal vai chegando aí por enquanto. Vamos deixar as resenhas de mercado para amanhã na abertura da sala ao vivo, aí a gente fala. Mercadinho bem xoxo esses dias. Então vamos lá, pessoal. Não recebi nenhuma sugestão de assunto essa semana e quem me ajudou a elaborar um conteúdo foi o Chat GPT. Ele tem um histórico ali dos conteúdos que eu vou fazendo das mentorias aqui, né? Ele vai salvando os conteúdos e ele me deu essa sugestão. Então, eu vou trazer. É uma sugestão que eu acho que faz bastante sentido, tanto para quem opera, tipo, no curto prazo, para quem opera carteira, para quem não sabe, né? Pô, que preço que eu compro, que preço que eu vendo. Então, eu acho que, tipo, cara, as médias móveis, elas são uma ferramenta auxiliar aí dentro da análise técnica, né? Acho que talvez seja o indicador mais comum que a gente usa, não só, tipo, no mercado financeiro, né? Mas tirar uma média ali, a média, sei lá, de vendas, a média dos gastos, a média salarial, a média, enfim, tipo, a média a gente acaba trabalhando com uma média das coisas, tipo, por padrão, assim. E no mercado financeiro a gente usa muito. Então, a maioria dos gráficos que a gente vê, né, de analistas aí, pelo menos eu, né, sei lá, uns 90% dos analistas que eu acompanho tem as médias no gráfico. E se o cara não tem as médias, o cara tem algum indicador embaixo que pelo menos dá uma localizada no cara. Mas eu fico perdido. É que a cabeça já meio que acostuma, né, tanto olhar para o gráfico com as médias, você até imagina mais ou menos onde a média está ali, mesmo sem ter as médias no gráfico ali, tá? Então, eu acho que é um indicador, tipo, bem básico, mas bem importante, tá, pessoal? Então, a escolha parece clichê. Para quem já conhece um pouco de análise técnica, pode ser um conteúdo um pouco simples. Agora, para quem não conhece, pode elucidar bastante coisa, tá? E despertar uma curiosidade em alguns setups ali que dá para operar com as médias. Então, vamos lá. Então, o que que a gente vai passar aí durante o encontro? Então, falar o que são, né, as médias móveis, tá? Maneiras de usá-las. Então, o que são, maneiras de usá-las, tá? Mostrar como colocar nos gráficos, tá? Para quem não manja, a diferença, tá? Entre a exponencial e a aritmética. Aí, como usar, tá? Vou deixar aqui alguns insights para estratégia de longo prazo. Então, você tem, pô, uma carteira de investimento que você faz aporte, alguma coisa assim. Como usar as médias móveis ali como uma ponta auxiliar ali, né? De ponto de aporte, enfim. E para estratégia para quem gosta de curto prazo, para quem gosta de um swing trade, para quem gosta de operar opções. As médias, principalmente as médias mais longas, cara, elas dão muita oportunidade de trade, né? Não aqueles trades longos, mas muito trade curto, né? Então, as médias elas servem ali como um bom ponto de parada normalmente no mercado, tá? Estranhamente, elas funcionam às vezes milimetricamente, às vezes acerta até nos centavos o ponto ali de parada. Então vamos lá. Primeiro, o que são, né, as médias móveis? Então é um indicador. Então todo indicador ele parte ali de alguma estatística. Então ele parte ali de alguma matemática com base dos preços. Aí ele vem, né, ele para tentar tipo suavizar os dados de uma série temporal. Então você tem lá vários dados numa série temporal, né? Então você vai lá e coloca esses dados, né, numa linha, né? Ah, pô, quanto que vendeu, né, nos períodos, enfim. Você vai tirando uma média ali e colocando num gráfico, né? Sei lá, você tem 300 dados ali, né? Uma janela de 300. Então você pode, sei lá, consolidar de 10 em 10 e colocar uma média e traçar uma média que você vai ter mais ou menos ali qual que é o direcional daqueles dados, né? Você dá uma suavizada, tá? Aí ela pode identificar tendência, então as médias ajudam, né? Identificação de tendência. Para quem tem muita dúvida, né? Quando, pô, tá em tendência de alta, de baixa, de lado, enfim, as médias elas ajudam muito e elas ajudam a encontrar padrões também ao longo do tempo, porque tem muita coisa que se repete na análise técnica. Então a gente sabe que isso aí é algo
que acontece e, né, tem aí as suas taxas de acerto. Então, em finanças é bem utilizado, tá? Isso aí a gente usava nas empresas que eu trabalhei, a gente cansava de usar média, média de gasto, média de custo, média disso, média daquilo. Aí, na análise técnica, né? Então, trazendo para análise técnica, os principais pontos é direção, tendência e como suporte, tá? Ou resistência, né? Como um ponto de preço ali dinâmico. Tem um conceito que é legal entender na análise técnica, que existem os suportes, que eles são fixos. Então, você tem um preço traçado aqui, por exemplo, você tem um preço aqui, sei lá, imaginar um preço redondo aqui, um ativo que tem R$ 20 aqui, por exemplo. Então, esse é um suporte fixo, né? O preço vem lá de cima, respeita esse suporte e volta a subir. Então, esse é um suporte fixo. E tem os suportes que eles são dinâmicos. Você sabe que ele está lá, mas ele não tem um preço, né? Você não consegue estimar um preço. Por exemplo, uma linha de tendência de alta. Você sabe que o preço foi lá em cima, você sabe que ele vai encontrar com essa linha aqui em algum momento, mas você não consegue estimar se é aqui, né? Você não consegue, você só vai saber qual é o preço na hora que ele encostar. Então a gente fala que é um ponto de preço dinâmico, porque ele vai se ajustando conforme a ação vai andando. E a média móvel, ela também entra com essa característica de uma média móvel como um suporte dinâmico. Por quê? Porque você tem os candles, né? Então você tem os candles que eles vão se movimentando, né? E a média, ela vem por baixo. Então ela vem por baixo. Então você não consegue estimar qual que é o momento, por exemplo, que esse preço pode voltar e encontrar com a média. Então a gente fala que é um suporte dinâmico. A gente sabe que ele está por ali no caminho, mas ele não é um fixo, tá? Então a gente pode usar como um suporte ou como uma resistência dinâmico de preço. Aí vamos lá, a diferença entre as médias, né? Tem a média exponencial e a média aritmética, tá? De forma geral, o que que é uma média, né? O que que é uma média? A média é a soma de alguns dados dividido pela quantidade de dados. Então é a soma. Então você soma os dados e divide pela quantidade de informação, certo? Quantidade de dados. Deixa eu colocar mais para cá para aparecer. Então, divide pela quantidade de dados. Então, por exemplo, você tem, sei lá, deixa eu pegar no Excel, que eu até coloquei no Excel o exemplo aqui. Então, deixa eu pegar o arquivo aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, a média móvel simples. Então, a média móvel simples, o que que é? Vamos imaginar que a gente tem uma sequência de dados aqui, que a gente quer tirar uma média dela. Então, a média, o que que é? É a soma desses dados. A gente soma esses dados e divide ele pela quantidade de dados que tem aqui. Então, divide por 5. Então, você tem a média desses 5 dados. Então, toda vez que eu incluir um número novo aqui, por exemplo, toda vez que eu incluir um número novo aqui, eu vou lá e vou ter um dado novo aqui. Então, a gente vai incluindo aqui, vai ter um dado novo aqui. E a partir desse dado, a gente consegue plotar uma linha. Então, eu trouxe um exemplo aqui com esses preços aqui, tá? São preços aleatórios aqui que eu peguei de um ativo só para mostrar. Então, aqui a gente vai imaginar uma média de 9 períodos, tá? Então, uma média de 9 períodos. Então, o que que acontece? Os 9 dados anteriores eu não tenho nada aqui, eu não vou ter média. Eu vou ter a primeira média aqui. Tá vendo que ele pega os 9 dados anteriores. Então, toda vez que eu insiro um dado novo, ele vai lá e calcula a média. E a partir disso aqui, a gente consegue plotar a média aqui, tá vendo? Então, ela anda aqui. Então, no gráfico, a gente consegue identificar, quando a gente olha no gráfico, deixa eu carregar minha profit aqui. Então, no gráfico, a gente vê o quê? A gente vê o preço. Vamos pegar.
Então, o que que a gente vê aqui no gráfico? A gente vê aqui, né, é o preço. Então, aqui a gente tem o preço, tá vendo? O preço. E aqui a gente tem a média. Então, a média ela pode ser uma média com quantos períodos você quiser. Com 9, tá vendo? Quanto menor, né, o período, mais colada no preço ela fica, tá vendo? Então, cada candle que vai formando aqui, ela soma um dado na média aqui. Então, ela suaviza o movimento, tá vendo? O preço ele é muito errático aqui, tá vendo? É muito errático. A média, ela traz, né? Ela dá uma sensibilizada. Então, a média, né, aritmética, ela é isso. Ela é simplesmente a média simples do preço. Então, você pega pelo período que você quer. Pô, a média de 9, a média de 8, sei lá, 15, enfim, a média tem um monte aí para usar. A exponencial, a exponencial, ela dá mais peso. A exponencial, ela dá mais peso para o dado mais recente, tá vendo? Ela eleva o dado mais recente. Então ela pega o dado mais recente e ela dá um pouco mais de peso. Qual que é a diferença? A principal diferença entre as duas médias, né? A exponencial, além do cálculo, né? Da fórmula do cálculo. Que a exponencial, quando a gente compara as duas médias, a exponencial ela é um pouco mais rápida do que a aritmética. Então vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa média aqui, ó, e vou colocar ela aritmética e de 9 períodos também, só para mostrar ali. Tá vendo? Então, ó, o que que acontece, ó, tá vendo? Ó? Em alguns momentos, o que que a gente vê aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. O que que a gente vê aqui, ó? Por exemplo, nesse momento aqui, ó, tá vendo? Ó, como a média a exponencial é azul, tá vendo? Ó, como a exponencial ela acompanha mais rápido o preço do que a aritmética, tá vendo? A aritmética ela é um pouco mais lenta na movimentação, tá vendo? Ó? A exponencial, como ela dá mais peso para o último dado, quando o dado diverge muito, tá vendo? Ó, você tinha um fechamento aqui. Aí o próximo que entra na média tá aqui embaixo. Então ela já dá mais peso para essa última informação. Por isso que eu prefiro um pouco a exponencial, mas não tem melhor e nem pior, tá? A maioria dos analistas que eu acompanho usa a exponencial. Eu tenho um camarada que ele usa a aritmética na 200. Ele gosta de usar a aritmética na 200. Ele acha que funciona, que dá certo, enfim, aí é a observação dele lá. Então, essa é a principal diferença. Ela dá mais peso para o último dado, a exponencial, e quando a aritmética ela dá lá. 9 períodos seriam os últimos 9 candles, exatamente, o Anderson. Então, o período é exatamente isso, são os últimos 9 dados que você insere. Então, por exemplo, a gente está falando de um candle de preço, então a gente pode, né, colocar a média com base no preço de fechamento de cada candle. Então, a média ela vai considerar isso. Se você quiser alterar, por exemplo, no preço, o normal é usar o preço de fechamento de mercado. Mas se você quiser, por exemplo, ó, você pode colocar preço de abertura, máxima, mínima, enfim, mas o fechamento é o que tem mais validade no mercado, né? Tanto que faz, né? Pô, subiu 1%, caiu 1% com base do fechamento. Mas é isso, 9 é o período de candles. Aí o gráfico pode ser um gráfico diário, são 9 dias. Pô, um gráfico semanal, são 9 semanas que você vai ter aqui. Assim, conforme você vai mudando o gráfico, ela vai se ajustando aqui também. Sei lá, um gráfico de 60 minutos. Então você vai ter aqui 9 horas de dados, são as últimas 9 horas de sessão que você vai ter. Então é isso aí mesmo, são os períodos ali. Aí as que eu uso, pessoal, as que eu uso não tem também, de novo, tá? Não tem melhor, não tem pior, não tem certo e não tem errado. As que eu estou acostumado a usar é 9, 21, 200 e eu tenho uma que é meio apagadinha aqui que vocês quase não veem, que é essa de 400, o Alice Wilder, que é uma média que, cara, tem uns pontos de preço aí que respeita assim milimetricamente também. Aí eu deixo essa de 400 aqui, que é uma média bem distante, assim. Então tem alguns pontos que ela respeita, tá? Então já consegue se localizar. Então, beleza, pessoal? A diferença da aritmética para a exponencial. A diferença é que uma dá mais valor para a outra, tá vendo? Tanto que os valores, ó, essa aqui vai
muito mais colada, ó, 5,54, 5,63, tá vendo? Ó, 5,71, ela fica muito mais colada no preço aqui, ó. O preço sobe, tá vendo? Ela já subiu 2 centavos. Então a exponencial ela tem essa característica. Então ela fica um pouco mais colada, digamos que ela é uma média um pouco mais rápida, tá? Então a diferença das duas é isso. Fechou? Se tiverem dúvidas, vão colocando aí. Aí vamos lá. Como usar, né, as médias? Como usar as médias, tá? Pensando numa estratégia de longo prazo. Então a gente está falando de uma estratégia de longo prazo que talvez você não tenha nem a intenção de vender os ativos que você está colocando na sua carteira em algum momento. De repente você quer realmente uma estratégia de longuíssimo prazo. Falar, pô, como que eu posso comprar, né, papéis usando as médias no longo prazo? Então, para ativos que fica nessa novela eterna, por exemplo, como o Bradesco, tá vendo? Que é um papel de range, você não vai conseguir muitas vezes usar uma boa média ali como ponto de compra, né? Tá vendo? O papel é bem amarrado, tá vendo? Agora, por exemplo, quando o papel abre, quando o mercado abre alguma tendência, tá vendo como, por exemplo, essa média de 200, ela deu umas compras cinematográficas aqui, ó, aqui, 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 ó, outra região forte de compra. Aqui, tá vendo? Você teria comprado umas mínimas muito fortes aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Média de 200. O inverso também às vezes funciona, pô. Às vezes você tá com, tu quer vender um papel, tá vendo? Ó, se liga nessa 200 aqui, ó, pro passado aqui, ó. 200, ó. 200, tá vendo? Quando o papel abre tendência, ó. Esse é um exemplo. Vamos pegar um outro papel, por exemplo. Vou pegar o YouTube 4. Então, tá vendo? Ó, também, ó, papel quando abre uma tendência, dá para usar, por exemplo, Itaú, que é um papel um pouco mais de tendência, eu gosto de usar um gráfico um pouco mais longo e ir comprando quando ele está bem próximo das duas médias. Tá vendo? Ó? Abriu das médias, voltou, ó, região de aporte boa, tá vendo? Se você quer comprar, vender put, enfim, tá vendo? Ó? Papel foi, voltou, ó, média de 200, as médias próximas aqui, também, mesma coisa, região boa de aporte, venda de put, enfim, tá vendo? Ó? Aí o papel abre tendência, tá vendo? Ó, ó essa média de 9 como ela respeita, mas a 9 ela só respeita quando tá em tendência forte, senão não respeita não. Tá vendo aqui, ó? Aí voltou de novo, ó, próximo das duas médias aqui. De novo também, região boa de aporte, ó, tá vendo? Ó? O preço vai lá. Chega uma hora que ele vai quebrar, tá? Ele quebra a estrutura. O mercado vai em tendência de alta e em tendência de baixa. Mas você consegue, pelo menos, se balizar, tá? Pelas médias ali, para não comprar muito longe. Olha aqui, ó, nesse último rally de alta, né, que o mercado deu aqui, ó. Alta volta, médias. A alta volta, médias. Olha lá, foi lá em cima, aí agora, né? Agora é ponto de interrogação, se vai continuar ou não, né? Aí aqui, mas tá vendo como ele já deu dois pontaços de compra? E se tirar o zoom, ó a média de 200 aqui, ó o absurdo. Ó, estratégia de scalping, por exemplo, né? No swing trade é só operar essa 200 aqui, ó. Espera o mercado vir para 200, aí você pega o scalp na volta, respeita, mas respeita muito, muito gente vai pegando no passado, pegar Ibov, por exemplo. É que o Ibov é outro meio amarrado também, né? Vou pegar um papel mais tendência. Papel que é mais tendência. Magalu teve seus momentos. PBSE, né? Teve aí seu ralizinho de alta também, ó. Quando o papel abre tendência também, ó. Venda de put, sei lá. Aqui, ó, aporte, ó. Tá vendo? Média de 21. A média de 21 no semanal também, ela é bem legal. Essas médias amarelo e azulzinha. Ó, a azulzinha é a 200. Fala, Marião, boa noite. A azulzinha é a 200. Amarelo, geralmente é alguma linha de tendência que está traçado aqui, não é nem. Tá vendo? Acho que no YouTube, né, que você viu o amarelo traçado ali, mas é uma linha de tendência de alta, tá vendo? Que eu tinha traçado aqui.
É só uma linha de tendência, tá vendo? Ela não é uma média. Não, não é. Ela não. As amarelinhas não. É linha de tendência, tá vendo? Pega e traça. Você pega pelos fundos, assim, ó. Aí em alguns gráficos você consegue traçar uma linha de tendência, tá vendo? Que é também uma estratégia bem legal também de explorar, tá? Ó. Tá vendo? Ó? Mercado um toque 2 no terceiro toque você já consegue validar a linha de tendência aqui, tá vendo? Aí ela vem, ó, toca aqui de novo, toca aqui de novo. Um outro exemplo de uma linha de tendência de alta bem respeitada foi a de Ibovespa agora, ó. A gente descer esse gráfico pro diário, aqui deu uma espirradinha, né? Tá vendo? Ó? Aqui deu uma espirradinha, mas até que, deixa eu ver se eu consigo ajustar ela melhorzinha aqui, ó. Tá vendo? Respeita com. Vai respeitar, né? Não é toda hora que vai respeitar milimetricamente nos centavinhos. Mas tá vendo como você consegue traçar também? Aqui, ó, no caso da venda aqui também, ó. Ó, aqui assim, né, ó. Tá vendo? Tá vendo? Toda vez que o preço se aproxima da linha de tendência aqui, tá vendo? Ó? Abre venda, ó. Tá vendo? Pode ser, Marião. Pode ser. Gostei da sugestão. Linha e canal de tendência. Já vou deixar até anotado. Pode ser. Que é uma outra coisa que é muito top de operar também, que é anotado. Vou trazer essa semana que vem. Tá? Se tiverem mais sugestões aí, vão deixando. Então, das médias móveis é isso. Então, de longo prazo, né? Você consegue se balizar muito pelas médias. Você consegue se localizar. Por exemplo, né? Uma outra coisa que eu gosto de pensar também, pô. Ah, vou fazer meu aporte do mês. O que que eu vou comprar, né, no meu aporte do mês? Tenho 10 ações que eu gosto. Pô, aí você vai lá e abre o gráfico, tá assim, ó. Sei lá, dá um exemplo aqui, tá? Não é sugestão, não é nada. Mas você abre o gráfico, o papel tá assim, ó. Você olha um gráfico semanal, o papel tá assim, ó. Tá longe, tá vendo? Longe das médias aqui, ó. Longe. Tá vendo? Aqui não é ponto de compra. Isso aqui não é ponto de compra, né? Ó. Aqui, ó, tava longe das médias, tá vendo? Ó? Era ponto de compra? Não é ponto de compra. Aí você vai tirando o zoom do gráfico, você vai vendo, tá vendo? Ó? Afastou das médias, não é ponto de compra. Espera voltar. Afastou, não é ponto de compra. Espera voltar. Então você consegue se balizar na hora de fazer um aporte, né? Pô, tô com medo de comprar um papel que está esticado. Cara, duas médias no gráfico. Põe a de 9 e a de 21. Quer ser mais conservador? Põe a de 21 e a de 50. No gráfico você já vai conseguir se balizar, pelo menos, tá? Para você que pretende aí explorar um pouquinho mais análise técnica, você já consegue se balizar, tá? Então, de longo prazo, é bem interessante, tá? Tem a média ali, preço próximo da média, você pensa no que você vai fazer. Você vai comprar, você vai aguardar, você acha que o preço vai perder a média, enfim. E você consegue já ter um bom balizamento. Não precisa ser um especialista, vai traçando suporte, resistência e tal. Cara, a médiazinha tá aqui. Ricardo, como que faz para inserir, né, a média no gráfico? A maioria dos gráficos, botão direito e vai ter aqui, ó, inserir indicador, tá vendo? Na Profit Chart, você pode só digitar, ó, digitar, ó, média móvel, tá vendo? Aí você vai aparecer a janelinha da média aqui. Vou colocar uma média de 50 períodos. Mas se dá um OK, ela vai aparecer vermelhinha aqui. Aí você dá dois cliques nela, você consegue mudar de aritmética para exponencial, de exponencial para ponderada, enfim, você consegue mudar ela aqui. Ah, quero mudar a aparência, você vai lá, troca a corzinha dela, consegue mexer deixar ela menos relevante aqui, por exemplo, ó. Você consegue ir lá e deixar uma média mais afastada do preço, tá? Pô, não uso o Profit Chart. Dá para usar uma ferramenta que chama TradingView, tá, pessoal? É bem famosa, tá? Isso aqui, para quem não conhece, ó, TradingView, é só fazer o login lá com a conta do Google. A maioria das pessoas tem uma conta do Google, senão você cria uma conta grátis lá. E aqui, ó, você consegue também acessar, ó, Ibov, por exemplo. Tá vendo? Ó? Ibov, sei lá, Petro 4, tá vendo? Ó? Que é o TradingView. Tem gráfico, ó, minério de ferro, petróleo, enfim, tá? É uma plataforma bem legal, tá? Aqui. Aí aqui também, você vai lá em indicadores, tá aqui, ó. Aí você vai lá e digita média móvel. Aí o dele aparece média, eu não sei se é com acento, cadê? Eu sei que aparece como MME.
Olha lá, média móvel exponencial, tá vendo aqui, ó? Ela aparece até exponencial. Aí eu acho que deve ter MM, média móvel simples, tá vendo? E você vai lá, dá dois cliques, é que o meu não é a versão paga, aí já tem minhas duas. Aí você vai lá e coloca a mesma coisa, clica com o direito nela, ó. Valores, fonte, fechamento, se você quiser mudar, ó, tipo, tempo gráfico, estilo, tá vendo? Aí você consegue editar também a média móvel, tá? Essa ferramenta aqui, para quem quer começar a olhar análise técnica, cara, putz, é top demais, tá? Aí, Augusto, na prática, a diferença das médias aritmética, exponencial ou ponderada não faz muita diferença. Acha que faz? Cara, eu não sei se você reparou, mas faz, velho. Ó, eu vou pegar essa de 50 aqui, ó. Vamos colocar outra de 50. Ó, vamos colocar outra de 50. Deixa eu colocar, ó, média móvel. De 50, essa vai ficar simples. Tá vendo? Ó, a simples aqui. Tá vendo? Essa é a simples. Agora vamos colocar uma ponderada. Ó, 50, eu vou colocar a ponderada aqui. Vamos editar ela. Ó, e a ponderada. Dá uma olhada onde a ponderada tá. Ó, essa é a ponderada. Essa é a exponencial. E essa é a aritmética. Se ligou? Como tem uma diferença absurda. Tá vendo? Como tem uma diferença absurda, faz diferença sim, com certeza. Aí vai do gosto, tá? Aí vai do gosto de cada um. Tem muita gente que gosta de usar 21 ponderada. Tem gente que deixa as duas no gráfico. Deixa as duas no gráfico, a média móvel. E coloca a de 21 ponderada. Eu acho que vai ficar meio bagunçado o gráfico para deixar a de 21 ponderada aqui, ó. Vamos colocar aparência ponderada. Tá vendo? Ó, ó como a 21, tá vendo? Ó, a azulzinha é exponencial. Ó, exponencial. Dá uma olhada, com uma ponderada, ela fica muito mais colada no preço, tá vendo? Ó, como ela fica muito mais colada no preço, ó, ponderada. Se a 9 for, ó, vamos ver a 9 ponderada. Ó, ela cola no preço, ó, tá vendo? Ela fica no meio dos candles lá, ó, tá vendo? Aí é muito de teste e observação. Fazê-los pegar para trás, assim, ó, pega um gráfico, né? Pega os gráficos assim, ó, e faz para trás, ó. Vai voltando ele assim, ó. Eu costumo fazer assim, ó, eu pego o gráfico, eu jogo ele assim, ó, para trás e vou passando candle por candle aqui, ó, para ver o que que tá acontecendo, ó. Ó, pô, voltou para média. O que que daria aqui? Daria uma vendinha? Coloca uma setinha aqui só para ver se teria dado uma venda aqui, ó, por exemplo. Ó lá, deu nada, ó. Voltou na cara lá, ó. Tá vendo? Aí você vai, tipo, entendendo o que que ele respeita mais ali, como média ou como não. Deixa 21 ponderada e a aritmética de 21. Aí, ó, tá vendo? Aí cada um tem. E a média tio, vixe, nunca ouvi falar, mano. Francisco Almeida perguntou, média Tilson T3. Faça a mínima ideia. Essa eu não conheço, só conheço essas daqui. A única estranha que eu conheço é essa Welles Wilder. Eu também não sei qual que é o cálculo dela, só sei que a mais longa dela respeita um absurdo. E, cara, é muito de cada um, né? Não tem um padrão ali. Dá alguns exemplos de compra de call e compra de put. Cara, desculpa a minha sinceridade, mas começa a operar as ações, pessoal. Começa a operar as ações. Eu não sei qual que é a urgência que existe em ganhar dinheiro comprando opções, cara. Porque, na minha experiência, é o jeito mais fácil de perder grana é comprando opção a seco. Por que não tradar a ação? Ah, Ricardo, mas ganha menos tradando a ação. Mas você vai aprender a operar, pelo menos. Você não vai ficar, tipo, se matando com stop de 100%. Porque o que que acontece, Matheus? Você pode usar a análise técnica para comprar opção, eu concordo com isso. Mas, cara, enroscou um dia, dois, azedou já a opção ali. A ação não, você fica com a ação ali e carrega quantos dias precisar para fazer o trade. Então, eu, pelo menos, não sou muito fã de ficar comprando opção a seco. Vocês podem ver que raramente eu solto
eu solto call de compra seco de opções, tá? E eu chamo atenção sempre para esse lado. Parem para reparar se isso realmente dá dinheiro para você ou só dá dor de cabeça. Para quem estiver assistindo aí, quem estiver no YouTube lá, deixa nos comentários aí, fala assim, ó, eu ganho dinheiro consistentemente comprando opções, que eu vou querer conversar com você, vou querer saber o que que você faz, porque até hoje eu não conheci ninguém que consegue por uma janela de tempo longo, nem eu consigo direito, e eu sou analista, e eu tenho track para fazer. Você pega meu track lá, uma patinada atrás do outro, ganha um ganha-perde danado lá. Mas enfim, aí vamos à ideia, então, por exemplo, a ideia de exemplos, né? Que dá para você tentar treinar, por exemplo, as opções. Mas aí é o seguinte, eu vou pegar alguns que eu vi passando na cara esses dias e eu acabei não fazendo nada. Só que é difícil. Deixa eu ver se eu lembro aqui, por exemplo. Porque tem que tentar pegar, tipo assim, pelo menos o que eu penso, tá? Você tem que tentar pegar esse tipo de movimento aqui, assim, ó. Quer dizer, é esse, né? Não tem só esse. Mas esse tipo de movimento aqui, tá vendo? Pegar a arrancada. Só que você vai comprar a opção a seco aqui, que hora, né? Você vai deixar para comprar, tá vendo? Nessas arrancadas que eu acho que é o que dá o esquema. A de VUC, por exemplo, né? Tá vendo? A de VUC, ó. Mas não é toda hora que dá um exemplo bonito desse, tá vendo? Aqui, por exemplo. Aqui seria, né? Aqui teria ganho dinheiro fácil com uma compra tipo a seco. Aqui, por exemplo. Aqui, talvez, ó, teria se enrolado. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver. Ó, YouTube, por exemplo. Aqui também, ó. Então, por exemplo, ó, mesma coisa, né? Afastou, volta e tenta pegar a pancada aqui, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Tá vendo? Afastou, volta e pega a pancada aqui. Só que nem sempre vai fazer esse bonitinho, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, teria tomado stop, tá vendo? Não foi, tá vendo aqui? Olha lá, aqui teria dado também, ó, tá vendo? Aqui teria dado também, entendeu? Só que eu não sei, eu prefiro tomar 10% na ação do que tomar 100 na opção. Ações é melhor para se ganhar com mais frequência. O Ricardo tem razão. Hoje perdi a entrada da opção, da trava. Ah, mas dá para montar a trava de BBSE, dá para montar. BBSE é tranquilo. O papel deu uma voltadinha. Eu acho que essa aí dá para montar. Isso aí vai ficar uns dias, eu acho que aí no range também. Fechou, pessoal? Então essa parte com viés um pouco mais, que era a ideia, né? Viés ali um pouco mais de longo prazo, né? Que era o assunto, acabou mudando um pouco. Um outro setup, tá? De média, parece meio ridículo, tá? Quando a gente fala de análise técnica, porque todo mundo torce o nariz, né? Quando você fala de cruzamento de média, né? Que é a média longa cruza com a média mais curta, né? E o preço reverte, tá? Tem gente que torce muito, né? Ah, mas o sinal vem muito tarde, né? Ah, demora muito. Ah, né? Depois que cruzou as médias já aconteceu o trade. Cara, concordo, mas dá para dar uma balizada muito boa. Por exemplo, o trade que eu estou fazendo com BBSE, por exemplo, aí é um trade de cruzamento de média, né? É um trade de cruzamento de média. Por que que você não vendeu aqui, Ricardo, quando cruzou as médias? Porque eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto desse pullback aqui, tá vendo? Esse pullback. Por quê? Porque quando ele faz o pullback e dá um sinal aqui de venda, é porque realmente o cruzamento de média, na minha opinião, fica mais válido. Então, eu curto muito o cruzamento de média nesse contexto. O preço vai, cruza as médias, passa para baixo, aí ele faz arma, talvez, né? Aqui não dá para falar que armou ainda, mas de repente ele arma um pivô de baixo aqui. Então, esse é um padrão também que funciona tanto para tradear quanto para você pensar em longo prazo também. Às vezes está de olho num papel que só cai, de repente ele mete um cruzamentão de médias e você entende ali que de repente vale um payoff de comprar ele. Sei lá, vamos pegar um papel aí que deve ter apanhado muito aí no passado. BBS, B3, não, né?
As A, as A3. Por exemplo, né? Ó, que nem você pega as A3 aqui, deixa eu apagar os gráficos, os estudos. Nossa, meus gráficos vão virando uma bagunça, né? Oi, vamos apagar, apaga. Deixa eu apagar tudo. Exclusão de tudo, incluir todos. Aê, gráfico limpo. Então, tá vendo? Ó, por exemplo, você tá de olho num papel. Ah, eu gosto, o case é interessante, mas, cara, eu não tenho coragem de comprar porque tá tudo, né? O papel não para de cair, tá vendo? Para de cair. O que que você pode esperar? Cruzamento de média. Tá vendo? Põe duas médias, a 9 com a 21. Tá vendo? O papel cruzou, você já pode se interessar pelo papel. Pode colocar um outro filtro. Pô, a hora que ele cruzar a de 50, eu posso aumentar a posição no papel. Sei lá, cruzou com a de 200, eu vou lá e coloco minha posição de 100% no papel, tá vendo? Então pode ser um exemplo de cruzamento de média. Até para você sair do papel, às vezes. Às vezes está carregando o papel. E você não sabe até que hora que você carrega. Então, às vezes, um cruzamento de média aqui pode te confirmar uma virada do papel. De repente, fica legal para você encerrar. O que acha de usar VWAP? Você acha válida? Como usar? Cara, a galera gosta do VWAP para day trade. Porque para day trade tem muito algoritmo que opera VWAP. Para swing trade, eu nunca vi ninguém falar para swing trade de VWAP. Porque VWAP é coisa de day trade, entendeu? E é coisa de índice dólar. Porque de índice dólar e ações que tem bastante liquidez também, porque VWAP é a média do dia ali, entendeu? E tem uns players que operam a VWAP, porque os caras compram na média do dia, entendeu? Às vezes o cara tem que ficar uma semana comprando dólar, o cara compra uma semana na média da VWAP, entendeu? Então, tipo, eu não sei se para ações faz sentido. Nunca usei, velho. Não sei nem se tem VWAP para colocar num gráfico de swing trade, entendeu? Não sei se faz sentido. Porque a VWAP, é isso que eu tô, é isso que eu fico pensando, entendeu? A VWAP é uma média, tipo, de preço do dia. Cadê a VWAP aqui que eu coloquei e ela não apareceu? Olha, do dia, tá vendo? É tipo um bagulho do intraday, você entendeu? A VWAP. Eu não sei se para swing trade funciona. Pro day trade, eu sei que respeita. Eu já olhei muita coisa já e respeita, principalmente para índice para dólar. Mas, cara, de verdade, assim, o day trade eu nem olho. Cara, mas eu nunca usei. Para swing trade, ô César, eu nunca olhei, velho. O cruzamento me ajuda muito, perco um tempo, mas me dá mais confiança. É isso aí, eu gosto, cara, do cruzamento de média. Eu gosto do cruzamento de média. Principalmente nesses contextos, assim, ó. Quando o preço vai e faz aqui, ó, que nem, ó, tá vendo? Ó? Aqui é um contexto legal, tá vendo? Ó? Ele vai e volta, tá vendo? E faz esse pullback para as médias aqui, ó. Esse pullback para as médias aqui é muito top, tá vendo? Você pega um stop e fica baratinho, e às vezes você pega o movimento do começo, entendeu? Você pega a primeira onda de reversão, né? Tá vendo? O preço não vai, ele volta e você pega a primeira onda de reversão. O cruzamento de média é legal por conta disso. Tava olhando, tava de olho nos papéis que tava com cruzamento de média. Ó, por exemplo, um que dá para olhar é Banco do Brasil. Banco do Brasil no diário, né? Ó, 200 no Banco do Brasil. Ó, 200 aqui, ó, do semanal do Banco do Brasil aqui, ó. Aí no diário, por exemplo, ó, no diário as médias estão brigando ali para cruzar, ó. Tá vendo? Ó? Média de 21 com a média de 9, tá vendo? Ó? Então aqui, pô, você já deixa de olho aí, pô, cruzou, de repente você vai lá e passa a faca no papel, por exemplo, tá vendo? Ó lá, e pega uns movimentaço, né, ó. Tivesse operado essa venda aqui, ó, tá vendo? Ó? Pega o movimento do começo ali. Aí, outra coisa que eu gosto também, pessoal, falando de média, por exemplo, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma outra coisa que é bem legal de acompanhar. Tipo, preço em rosca, tá vendo? Ó, as médias ficam todas emboladinhas por aqui, assim, ó. Todas emboladinhas. E vem o gatilho, tá vendo? Que é aquela barra elefante que eu falei esses dias. Vem um gatilho. O que que acontece? Se esse gatilho se confirma, aqui também, você pega movimento do começo, tá vendo? Porque aí as médias, elas começam convergir, tá vendo? A favor do movimento. Então você pega muito bem, tá vendo? Isso aqui é um outro tipo de padrão também bem interessante.
Você usa as médias para swing trade de ações para prazos mais curtos, como semanal e mensal? Cara, eu uso também. Eu gosto de olhar os mensais. É que você tem uma paciência para operar os gráficos mensal, mas eu uso. Tipo, eu uso tipo assim, ó. Eu gostaria de usar mais, tá, pessoal? Tipo, dentro da sala ao vivo lá e do SGR. Eu gostaria de usar mais. Eu gosto muito de operações. Gosto mesmo. Eu soltaria muito mais recomendação de ações se eu tivesse um pouco mais de cabeça livre, porque eu tenho outras tarefas dentro da empresa também, mas eu gosto muito, 60 minutos, o 15 minutos, cara, é um gráfico tipo muito top de operar em ações também. É um gráfico muito top, né? De pegar movimento também em ações. Abre muito trade também esse, ó, essa 200 aqui, ó, repiquezinho, tradezinho dado, né? Ó, sem grandes dificuldades aqui, né? Ó. Aqui também, ó, tá vendo? Outro tradezinho dado aqui também, ó, tá vendo? Eu com certeza operaria mais o intraday, é que eu não consigo, mas o 15 e o de 60 minutos eu gosto muito de olhar. Ó, vendinha aqui também, ó, tá vendo? Ó, o preço vem, ó, vendinha monstra aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu gosto bastante de operar, tá? No intraday também, que às vezes vira um pouco de swing trade também, né? Tipo, é legal não alavancar tanto ali. Tem um setup para entrada em day trade que pega a primeira tendência que cruzou a média, quando voltar as médias, traça a FIBO para o alvo de 100%. Eu acho que funciona também em outros períodos, com certeza. Porque, cara, se você pegar o cruzamento, né? Você pega o cruzamento da média e você traçar alvo com Fibonacci, com certeza você vai pegar a formação tipo de um pivô de alta, um pivô de reversão, um fundo duplo. Você com certeza vai pegar alguma outra coisa ali, aí você traça a Fibo e funciona, tipo, cara, absurdamente bem também essa combinação aí de tipo de cruzamento, mas pega do topo pro fundo, aí sim, enfim, né? Você pega o cruzamento e estica para cima, com certeza. O que mais que eu tenho de interessante aqui? Então, ó, cruzamento de média e próxima média de 200, né? A média de 200 é uma média que dá para fazer muito scalping, cara, muito, mas muito scalping. Vacilar até no índice futuro dá para operar essa média doida aí. Ó, aqui, ó, deu. Tá vendo? Aqui deu uma venda. Não vai dar toda hora, né? Tá vendo? Aqui teria dado, né? Um scalper, como ele voltou bastante aqui, tá vendo? Vamos ver no dólar. Ó, às vezes você fica bem afastado, tá vendo? Aqui teria dado, né? Ó. Não sei se teria pego também. Aí aqui ela tá meio flat, né? Eu já nem. No replay fica fácil, né? De falar para vender, mas. Olha lá, aqui, né? Aqui é legal, né? Legal quando o preço dá uma afastada e volta, tá vendo? Ó. Aí serve também, né? Como suporte, tá vendo? Vamos pegar a Vale da vida. Vamos ver. Ó, a Vale, várias vendas aqui nessa 200, né? Ó. Aqui teria passado um calorzinho, tá vendo? Passou um pouco. Essa aqui teria estopado, tá vendo? Você tentasse operar aqui, né? Mas depois voltou ainda, né? Vamos voltar. Ó, aqui teria dado errado, né? Ó, tá vendo? O preço veio direto, ó, tá vendo? Mas não é toda hora que nem tudo funciona. Ah, mil maravilhas, ó. Ó, dá uns trade na Vale também, ó. Aqui, ó, 200, 200, uns cruzamentos de média. Ativo que ele é muito errático, né? Ele é muito vem e volta, né? Vai e volta, tipo Vale. A Vale é um ativo assim, Vale, CSNA, Semin, esses ativos que tem esses beta com minério de ferro, com commodity, né? Um pouco mais alto. Cruzamento de média deve ser legal de operar por conta disso, porque é um papel que ele, tipo, ele rasga muito, né, para lados opostos, né? Você olha o diário da Vale, é só rasgada para um lado e rasgada para o outro, né? Ó, rasgada para um lado, rasgada para o outro, rasgada para um lado, tá vendo? Né? Uns movimentos bem fortes, tá vendo? Não é um papelzinho que vai bonitinho em tendência, né? Que nem o Itaú, tá vendo? Ó, vai bonitinho. Então, às vezes, esses papéis que dão essas rasgadas aleatórias, assim, às vezes ficam melhores aí para esse tipo de setup aí de cruzamento de média. Parece besteira, tá? Mas acaba não dando. Quando você fala o scalp, vai ficar quanto tempo com ativo? Dias, meses? Cara, scalp.
a minha definição de scalp é quando o stop é maior do que o alvo. Então, quando eu tenho um alvo, tá vendo? Eu tenho uma relação assim, ó. A minha entrada, ela tá aqui. Meu stop, ele fica aqui. E meu alvo é curtinho. Então, eu chamo isso aqui de scalp. Eu não, mas é a minha definição. Não sei nem se isso está certo, tá, Matheus? Porque eu acho que quando você tenta fazer um trade curto, você faz um scalpzinho. Aí você tem tipo um stop um pouco mais longo do que o alvo, entendeu? Então você faz um scalp ali, é uma operação mais curta que, né, dá mais trade. Então essa é a minha coisa. Mas tem os scalper, né? A galera que se chama scalper mesmo que faz trade de fica comprando e vendendo tipo em segundos, entendeu? Mas a minha definição de scalpingzinho é essa. Eu e os caras que a gente operava, né? Quando a gente operava junto, a gente seguia nessa linha assim de tipo de scalp. Fazia muito scalping com opções, muito scalp, né? No lugar de ficar comprando opções que nem vocês ficam tentando comprar aí para vender opção muito alta, né? Você vê o preço, né? O preço está vindo para uma média aqui. Pega uma opçãozinha de 10 centavos lá, coloca umas comprinhas para fazer um 10 com 11, um 10 com 12, uns scalpzinho curto assim, ó, que dá muito trade também. Uma opção de 30 centavos, sei lá, comprar o 30 para vender com 35, né? A ilusão é querer comprar tipo um 30 centavos e sair num real sempre, né? 1,50. Às vezes dá certo, né? Mas na maioria das vezes. E aí, pessoal, dúvidas que eu tinha para passar? Acho que eu consegui passar alguns insights para vocês aí para tentar ajudá-los com um assunto que é bem extenso, né? Análise técnica é um negócio que daria para fazer, sei lá, daria para fazer um cursão. Eu tenho vontade de fazer um curso muito aprofundado, pegar, tivesse algo tipo meio acadêmico assim, mas não tem, né? Só tem curso de da galera que opera e só. Fechados, pessoal. Se vocês não tiverem mais dúvida, quiserem nenhum ponto, se ficar alguma coisa aí também que vocês sentirem que faltou aqui durante esse encontro aqui dessa terça, deixe aí me procurem, ou para quem estiver assistindo no YouTube aí o replay, deixa aí o replay nos comentários. É, análise técnica porque é um assunto muito subjetivo, né, Mário? Quando a gente fala de análise técnica, né? Porque, cara, é muito subjetivo. Cada um tem uma forma de ver, tem uma forma de interpretar. É muito desenho, né? É uma forma é uma análise muito subjetiva, né? Apesar de a galera falar que é objetivo, padrões se repetem, blá blá blá. Mas, cara, tem muita coisa que dá para adicionar e excluir, né, da análise. E, tipo, cara, meu conselho, assim, também, para quem fica muito perdido com análise técnica, tenta sempre pensar pelo seguinte ponto, assim, o que que isso, né, o que que esse tipo de conhecimento ele pode agregar na minha estratégia de investimento? Onde eu quero chegar com isso? Porque, por exemplo, de repente você é um investidor de longo prazo, um investidor fundamentalista, um investidor que foca por dividendos, né? Um tipo de investidor que olha só para isso. Então, a análise técnica, ela pode se tornar uma ferramenta auxiliar, mas se você não consegue extrair um entendimento do negócio, se você num primeiro momento não consegue extrair alguma informação importante para você que agregue dentro da sua análise, não se aprofunda. Não tem por que você se aprofundar só porque as pessoas olham um gráfico ou só porque os traders falam que até o analista fundamentalista tem que olhar um gráfico. Não. Você tem que manter o que está funcionando para você. E vale essa forma de pensar para as operações que a gente costuma fazer no mercado. Por quê? Porque a gente às vezes opera o swing trade com ações. Só compra e vende ações. Só ações. Tem lá um setupzinho, opera comprando e vendendo ações. O que que acontece? Aí você vê lá o analista X ou o influencer, sei lá, o cara lá que fala que, pô, operar, sei lá, compra seco, operar.
um derivativo, operar alguma coisa é muito bom, pode dar muito resultado e tal, e faz aquela propaganda, e você vai lá estudar aquele negócio lá do cara. Aí, beleza, pode ser muito legal. Mas será que esse ganho ele vai impactar seu portfólio? Será que todo o trabalho e o risco que você vai assumir, será que ele vai fazer diferença no seu portfólio? Porque às vezes a gente se mata num trade para ganhar 1% do portfólio. Cara, será que vale a pena mesmo? Não é melhor ficar lá no arroz com feijão lá e proteger o portfólio ao invés de colocar? Então, sempre que vocês verem alguma coisa nova, né, um aprendizado novo, é importante aprender coisas novas com toda certeza, né? A vida é assim, a gente, né, é uma eterna reciclagem de conhecimento. Mas o que que essa novidade vai agregar na minha estratégia, na minha carteira, no meu desenvolvimento, no meu gerenciamento de risco, né? Esse é o ponto, porque eu vejo o pessoal se aventurando muito porque o cara faz dinheiro com o negócio, você entendeu? Se aventura muito, né? Vou dar um exemplo besta aqui, né? Vou dar um exemplo de esporte, por exemplo, né? Pô, treinava com os caras gigantescos, entendeu? Treinava com os caras gigantescos. E eu sou magrelo, treinei muito tempo com um cara que subia em palco, né? Halterofilista, os caras marombados. Aprendi muito com esses malucos, vixe, você é louco. Treinava que não doido. Mas não crescia. Por quê? Porque os caras tomavam bomba. Os caras tomavam, certo? Se eu quisesse ter o resultado do cara, o que que eu teria que fazer? Eu teria que seguir a estratégia do cara. Mas e aí? Aí a estratégia do cara, ela tá alinhada ao meu perfil? Não tá. Eu nunca gostei, entendeu? Nunca gostei. Sempre tive medo, nunca gostei daquele perfil. Então, para que que eu vou fazer uma coisa que o outro fala que funciona, só que não tem, né, uma forma de eu encaixar isso? Então, tomem muito cuidado. A receita mais fácil de perder dinheiro é seguir o que os outros falam. Essa é a receita mais fácil de perder dinheiro. Usem as análises, usem as recomendações enviadas, mas não enxerguem isso como uma regra e como uma fonte universal para ganhar dinheiro. Porque não é. Você vai ganhar dinheiro, você vai passar a ter consistência a hora que você entender o que você está fazendo, né? Seguir os outros é muito fácil. Se fosse fácil desse jeito, com certeza, né, não estaríamos, né, aqui, né, 8 horas da noite, buscando conhecimento, buscando aprendizado, buscando evolução. Então, sempre reforcem o que que isso vai agregar no meu patrimônio. Vai agregar? Pau, segue, coloca, gostei, aprendi, estou fazendo. Meu, quando o negócio começa a ficar muito complicado, não entendi, o resultado para mim é nebuloso, cara, não tem motivo para você se aprofundar, entendeu? Então, não é só porque o cara falou, né, que nem, pô, o Jimmy Carvalho com as opções longas, né? Não sei se ele soltou o vídeo, eu não sei, eu sei que tá vindo de gente falar para mim de opções longas, opções longas. Eu falei, gente, precisa saber o que que vocês querem fazer com a opção longa, não é só comprar. O cara lá tem, sei lá, 10 milhões lá de reais que o cara pode operar opções à vontade. A gente não, a gente tem o capital limitado, né? Pô, o que que você quer da opção longa? Será que vale a pena? Não é melhor comprar ação? Sei lá, enfim. Então, sempre tragam isso para você, tá? Então, esse é um pontinho aí que eu deixo como um insight, tá, pessoal? Que eu, pelo menos, sempre tive isso para mim dentro do mercado. Eu olho o negócio, é meio cabuloso, não entendi, não gostei do risco, putz, eu nem dou continuidade. Já me enrolei com tanto trade aí à toa, esses trade com opções, e vende, compra, monta esses booster. Puta, eu me enrolei uma vez com booster, com BOVA, cara. Puta, pra mim sair do trade foi uma novela. Me chamava uma margem desgraçada, fiquei meses rolando o negócio. Fechados, pessoal? Tamo junto aí. Agradeço a participação de todos, mais um encontro muito legal de compartilhar a experiência com vocês aí. E tamo junto, tá, pessoal? Amanhã tô lá na sala ao vivo. Amanhã é feriado no estado de São Paulo, mas tem mercado. Amanhã a gente tá na atividade aí normalmente, tá? Um grande abraço, excelente noite a todos e até mais, pessoal.